Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, o caso aqui é o seguinte. Uma pessoa estava há muito tempo com um excesso de tecido adiposo. Isso estava causando um problema no funcionamento dos datos, porque quando a gente fica com o nosso medadato muito excessivo, isso faz com que a nossa capacidade de transformar o dato adiposo em ósseo fique frágil. E a gente começa a perder capacidade metabólica geral. O nosso fígado, atenção nessa palavra, o nosso fígado fica zoado, ok? Sempre que a gente fica durante muito tempo sobrecarregando algum dato, a gente faz com que o nosso metabolismo intermediário dos beta-agnes fique completamente, chumbrega. O que o Ayurveda entende como processo de restabelecimento da saúde fundamental? Panchakarma. Porque o Panchakarma, ele trata dos Srotas e ele trata dos Agnis. Certo? Porque se você eventualmente só tratar dos Srotas e não tratar dos Agnis, você fica mal. Certo? O que isso significa? Imagina essa concepção da seguinte forma. Existe, essa parte bonita, tá? Muita calma nessa hora. Existe um oceano de plasma. Aí dentro desse oceano de plasma é formado umas células, uns vulcões que são o sangue, tá? Uma parte desses vulcões vai de novo mergulhar no oceano e vai sair dali como Everestes. Aí depois, uma parte desses Everestes vão de novo mergulhar no oceano e vão ressurgir como montanhas de doce de leite. Aí depois, uma parte dessa montanha de doce de leite vai mergulhar de novo no oceano e vai ressurgir como castelos de ossos. Aí depois, esses castelos de ossos, uma parte disso mergulha de novo no oceano e isso ressurge como cabos de fibra óptica. Depois, uma parte dessas cabos de fibra óptica mergulha de novo no oceano e isso ressurge como material essencial para a reconstituição de uma nova vida. Ok? Sempre que a gente usa essa palavra mergulha, teve um Agni no processo, transformando o que era uma etapa em outra. Certo? Então, Durasa, um Agni atua para uma parte de Durasa ser transformado em sangue. Onde é que isso acontece? Basicamente no fígado. Tá? Depois disso, esse sangue circula pelo sistema todo e dentro de uma parte desse oceano vem um outro Agni, pega aquele material que o sangue processou e transforma aquilo em músculo. O músculo disponibiliza isso. E depois, dentro do oceano, o tecido adiposo pega o que precisa do que o músculo produziu, depois de 5 dias, e faz o tecido adiposo que precisa. Certo? Então, todo esse processo de transmutação dos elementos químicos acontecem dentro dos sistemas que a gente chama de dados, a partir do que foi processado pelo anterior. Não é que exatamente o Mansa Dato nutre o Medadato diretamente. Ele nutre através do plasma. Ok? Então todo o sistema fisiológico fica circulando no plasma e é ali onde está a glicose. Certo? Como é que a glicose funciona? A glicose ela é basicamente o elemento que a gente usa para gerar energia. Ok? Então o que o Agni queima, em um certo sentido, é glicose. Ok? Se ela está armazenada na forma de ATP. Mas isso já é um outro processo físico-químico. O que importa é que essa glicose
ela está disponível e o nosso Agni, ele precisa estar com a capacidade de buscar aquilo e queimar. Não adianta você só ter lenha na tua reserva se você não consegue ir buscar essa lenha. Certo? Então, quando a gente faz uma cirurgia e a gente mexe nos nossos islotes, uma cirurgia bariátrica, e a gente não mexe no nosso Agni, o que acontece? O sistema está com uma capacidade física diferente, porque foi mexido cirurgicamente. Mas a fisiologia, a cirurgia, não mexe, pelo menos na nossa medicina. Na cultura do Ayurveda, através do conhecimento dos marmas, se você fere um marma, você faz um impacto fisiológico através de um procedimento cirúrgico. Ok? Mas isso não está sendo intencional ali. Ok? Então, por exemplo, quando você faz uma cirurgia bariátrica e você fere o nabi marma, que é o ponto principal de Kapha, junto com o do baço, são marmas muito importantes, você está ferindo todo o sistema de processamento de açúcar do corpo da pessoa. Então, por que uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica e, a princípio, o médico fala: você está com 140 da taxa de glicose agora, em um mês você deveria reduzir para 100, e isso não acontece? Porque os dato agnis dela não estão funcionando. No caso, qual é o dato agni dela que não está funcionando? O rasa dato. Porque é no rasa dato, prioritariamente, que o consumo de glicose é feito. Porque o rasa dato, ele banha todos os outros dados. Como é que a gente faz para aumentar os dato agnis? A forma Ayurveda mais trivial que tem é dar pipali para a pessoa. Porque o pipali, ele aumenta os dato agnis, ele aumenta os buta agnis. O pipali é a solução para a pessoa que está com metabolismo sluggish, meio lento. Ok? Mas, se a gente está numa medicina, num país onde a medicina Ayurveda não é aceita como algo válido, bom, aí a gente tem que ser muito mais criativo. Basicamente, o que a gente pode fazer para aumentar os dato agnis da pessoa é atividade física, que é uma coisa que uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, a princípio, não tem uma grande afinidade, certo? Ficar respirando pela narina direita, depois de 3 meses. Uma solução ayurvédica pega um algodão, põe um óleo essencial de cravo nele, tampa a narina esquerda e deixa ela respirando assim, durante, sei lá, a cada 96 minutos vai ser muito tempo. Põe 48. Põe 48 minutos e ensina ela a checar a respiração dela. Quando ela estiver expirando e estiver saindo mais ar pela narina esquerda, ela tem que tampar a narina esquerda, botar um óleo essencial de cravo ali dentro e fazer o sistema queimar. Ok? Isso vai fazer uma hiperaceleração violentíssima do sistema fisiológico dela. Porque a gente vai estar tascando o chicote no sistema simpático dela para ele acelerar. Isso não é exatamente Ayurveda, é Yoga, mas está dentro do mesmo mundo. E é uma coisa que o médico vai falar: que loucura é essa, mas você não vai ser, assim, considerado que você está fazendo uma medicina ilegal. Você está fazendo uma coisa que você aprendeu na aula de yoga. Pronto, tirou de dentro do Ayurveda. Ok? Coisas que você pode fazer para aumentar mais o teu dato agni, que sejam de pranayamas. Aquele kapalabhati, que você fica fazendo assim. Mas quem acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, provavelmente não pode fazer nenhum tipo de exercício desse, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer é respiração pela narina direita, Bija Mantra Ram, se isso tiver espaço. O Ram é o principal estimulador do Jataragni. E estimulando o Jataragni, a gente estimula muito todos os outros Agnis, certo? E, de repente, fazer uma terapia de marma na pessoa. A terapia de marma é a nossa grande solução
quando a gente tem que atuar clinicamente de uma maneira muito intensiva na pessoa, sem que isso seja visto como uma prática invasiva, ou mesmo medicamentosa. A gente está fazendo terapia holística, a gente está fazendo coisas que a nossa medicina, a gente vai falar que aquilo é um tipo de acupuntura, etc. e tal. Certo? E aí a gente pega um óleo essencial de gengibre e estimula todos os marmas relacionados ao Rasa Dhatu. Ok? Então, assim, o conhecimento de marmas, pranayamas, mantras e gemas, da parte do Jyotish também, são formas da gente conseguir transitar pelo mundo da medicina, vai chamar de quê? Alopática, sem que a gente esteja se caracterizando como um ato médico. Ok? Aí, se a pessoa quiser, ela pode ir para a Índia e fazer tratamento de Ayurveda numa institucionalidade onde aquilo é permitido de ser entendido como uma prática médica. No Ayurveda no Brasil, se você for médico e quiser fazer uma atuação de Ayurveda como medicina, você tem bastantes processos delicados. Vide os casos que o Ruguet precisa se justificar diante do Conselho de Medicina. Ok? Então, a gente que nem tem formação de medicina alopática, ficar entrando nesses setores de uma maneira clínica, passando pipa ali, Arogavardhana, essas coisas, arriscado. E bastante problemático, certo? Mesmo que a pessoa te autorize a fazer isso, ela não tem a jurisdição para fazer isso. Mesmo que o médico te autorize a fazer isso, talvez ele não tenha jurisdição para fazer isso, certo? Se os outros médicos acharem que você não tem jurisdição para fazer isso, você, sendo médico, ainda assim pode ter graves problemas de ética e tal. Então, basicamente, o que a gente tem para estimular o Agni dessa pessoa que fez a cirurgia bariátrica, o Dhatu Agni do Rasa Dhatu tá zoado, estimular o fígado dela através da circulação de prana. A acupuntura também pode ajudar. Marma também pode ajudar. Terapias sutis de florais, cromoterapia, tudo isso que a nossa medicina não considera como medicina, é o nosso caminho de poder transitar no pisar dos ovos sem fazer omelete. Ok? E aí, avaliando. Uma coisa que é importante é analisar a unha e ver como é que está a lua da unha dela. Quanto mais a lua da unha dela estiver pequena, mais os Dhatu Agnis dela estão baixos. Isso eu não sei se você sabe, mas cada uma dessas luas, de cada um dos dedos, a gente consegue ver como é que está o Akash, como é que está o Vayu, como é que está o Tejas, como é que está o Jala e como é que está o Prithvi. E quando a gente aperta a unha e a velocidade de resposta da unha, mostra o quanto o nosso Agni está conseguindo ter potência de ação. Como é que está o bala do nosso Agni. Isso é uma forma de diagnóstico clínico muito interessante. O óleo de cravo, ele tem a função de estimular o Agni. Quando a gente... Não, você põe no algodão e põe o algodão na narina esquerda, porque a narina esquerda ela ativa o nosso sistema parasimpático. A gente está bloqueando o parasimpático. E está fazendo com que toda a informação que passe pelo parasimpático, ou seja, vai acordar, não vai ficar dormindo. Ok? Por exemplo, se a gente quisesse sedar a pessoa, a gente botaria um óleo tipo de sândalo, rosa, na narina direita. Que aí toda a informação daquele sistema faz mais num sentido ou no outro. Ok? Certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!